Observem comigo o panorama intelectual de nossa época. Vivemos um momento singular na história humana, um momento em que as antigas certezas se dissolvem e novas incertezas se multiplicam com velocidade vertiginosa. E é precisamente neste contexto que me vejo compelido a fazer uma constatação dolorosa. Mais do que nunca nos faltam Sócrates. Não precisamos de um Sócrates apenas. Precisamos de milhares, de centenas de milhares de Sócrates que vão às praças públicas denunciar os falsos sábios. Homens e mulheres que venham mostrar que esta invasão de falsas ideias, esta invasão de teorias mal fundadas, de velhos erros do passado que são ressuscitados, retirados dos montes de lixo, de tudo quanto a humanidade produziu de inferior, e que volta tudo isso agora como se fosse a última palavra do saber. Permitam-me examinar mais detidamente este fenômeno. Quando olhamos para a história do pensamento humano, percebemos que certos erros fundamentais retornam ciclicamente, sempre revestidos com novas roupagens, sempre apresentados como descobertas revolucionárias. O materialismo vulgar, que hoje se apresenta como ciência de ponta, já foi refutado por Platão. O relativismo moral, que alguns consideram uma conquista moderna, já foi demolido pelos estoicos. O niilismo, que se veste de sofisticação intelectual, já mostrou sua face destrutiva em várias épocas da história. Vocês me perguntariam por que esses erros retornam com tanta insistência. E eu lhes responderia que a ignorância histórica é a grande aliada desses mercadores de falsidades. Quando uma geração desconhece o passado, está condenada a repetir seus erros. Quando os jovens não estudam os grandes pensadores, tornam-se presas fáceis dos charlatães intelectuais que apresentam velhas falácias como novidades revolucionárias. Vejam o que acontece em nossas universidades. Teorias que foram cabalmente refutadas há séculos são ensinadas como verdades inquestionáveis. O ceticismo radical, que Aristóteles demonstrou ser autocontraditório, é apresentado como a atitude intelectual mais refinada. O relativismo epistemológico, que Santo Agostinho provou ser insustentável, é defendido como a última palavra em teoria do conhecimento. O determinismo mecanicista, que Bergson demoliu com argumentos irrefutáveis, ressurge travestido de neurociência. Mas o problema vai além da mera repetição de erros antigos. O que vemos hoje é uma verdadeira inversão de valores intelectuais. A superficialidade é celebrada como profundidade. A confusão mental é louvada como complexidade. A destruição sistemática da tradição é aplaudida como progresso. E tudo isso ocorre num ambiente de completa ignorância sobre os fundamentos do próprio pensamento ocidental. Nós precisamos de centenas de milhares de Sócrates para denunciar tudo isso e mostrar ponto por ponto onde estão os erros. Necessitamos de homens e mulheres capazes de demonstrar como o ceticismo e as más ideias estão invadindo o campo cultural moderno e ameaçando corromper não apenas uma cidade ou um povo, mas toda a humanidade. Deixem-me ser mais específico. Quando falo de más ideias, refiro-me a concepções que negam a possibilidade mesma do conhecimento verdadeiro. Refiro-me a teorias que reduzem o homem a um mero agregado de átomos sem propósito. Refiro-me a filosofias que destroem toda noção de valor objetivo e deixam o ser humano à deriva num mar de relativismo moral. Essas não são ideias novas, são erros milenares.
Esses erros talvez tenham origem muito mais antiga do que imaginamos. Talvez já tenham sido refutados por ciclos culturais que hoje desconhecemos. Mas eles retornam com novas embalagens, apresentando-se como se fossem a última novidade, a última criação, o último fruto da árvore da ciência. Quando, na verdade, é a erva daninha que subiu pelos galhos e apresenta seus frutos ácidos como se fossem os frutos da verdadeira árvore. A dialética materialista, por exemplo, que tantos consideram uma descoberta revolucionária, nada mais é do que uma versão empobrecida da dialética hegeliana, que por sua vez é uma deturpação da dialética platônica. O existencialismo ateu, que muitos abraçam como filosofia da liberdade, é apenas uma forma requintada de niilismo que já foi superada pelos grandes místicos medievais. O estruturalismo, que pretende explicar toda a realidade humana através de sistemas abstratos, repete os erros do mecanicismo cartesiano que Leibniz já havia demolido. Você poderia me perguntar qual é o antídoto para essa proliferação de erros? E eu lhe diria que o remédio é o mesmo que Sócrates prescreveu: o conhecimento de si mesmo e o exame rigoroso das ideias. Precisamos formar uma geração de pensadores capazes de distinguir o verdadeiro do falso, o profundo do superficial, o perene do efêmero. É por isso que eu conclamo a juventude de hoje: não se tornem aquela juventude que perseguiu sempre os grandes homens. Não sejam como aquela juventude que perseguiu Sócrates, que perseguiu os pitagóricos, que levou à condenação à morte de Anaxágoras. Sejam, ao contrário, como aquela juventude que apoiou Platão, que apoiou Aristóteles no Liceu, que apoiou Pitágoras em seu instituto. Sejam aquela juventude estudiosa, aquela juventude que dedica o melhor de sua vida para formar seu conhecimento. Sejam aquela juventude que quer ser capaz de assumir as rédeas do amanhã e não uma juventude que quer apenas ser massa de manobra de políticos demagógicos e mal intencionados. Não sejam uma juventude que apenas quer agitação, mas sim uma juventude construtora, realizadora. A história nos mostra que os grandes momentos da humanidade foram sempre marcados pelo surgimento de jovens que se dedicaram ao saber verdadeiro. Foi assim na Academia de Platão, foi assim no Liceu de Aristóteles, foi assim na Escola de Alexandria, foi assim nas universidades medievais, foi assim no Renascimento. Em cada um desses momentos, jovens se reuniram em torno de mestres verdadeiros para buscar o conhecimento genuíno. Hoje, mais do que nunca, precisamos desse tipo de juventude. Uma juventude que não se deixa seduzir pelas modas intelectuais passageiras. Uma juventude que busca os fundamentos perenes do saber. Uma juventude que tem coragem de questionar os falsos ídolos do pensamento contemporâneo. Uma juventude que lança para a história da humanidade os maiores nomes e os maiores vultos, aqueles que vão servir amanhã de exemplo e vão pontilhar a história com chamas gloriosas que serão para sempre vivas, iluminando todas as épocas futuras. O desafio que se apresenta diante de vocês é imenso. Vivemos numa época de confusão intelectual sem precedentes. As universidades, que deveriam ser bastiões do saber, tornaram-se fábricas de ideologias. Os meios de comunicação, que deveriam esclarecer, só fazem confundir. Os intelectuais, que deveriam guiar
apenas desorientam. Mas é precisamente nos momentos de maior escuridão que a luz do verdadeiro conhecimento brilha com mais intensidade. É quando a mentira parece triunfar que a verdade se torna mais necessária. É quando o erro parece invencível que sua refutação se torna mais urgente. Vocês me perguntariam como começar essa tarefa hercúlea, e eu lhes responderia: comecem pelo estudo sério dos grandes pensadores. Leiam Platão e Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, Leibniz e Kant. Mas não leiam como quem busca erudição vazia. Leiam como quem busca armas intelectuais para o combate contra o erro. Leiam como quem quer compreender os fundamentos do real. Depois, apliquem esse conhecimento à análise crítica das ideias contemporâneas. Mostrem como o materialismo vulgar não consegue explicar a consciência. Demonstrem como o relativismo moral leva à barbárie. Provem como o ceticismo radical é autocontraditório. Façam isso não por amor à polêmica, mas por amor à verdade. O mundo precisa desesperadamente de novos Sócrates. Precisa de homens e mulheres que tenham a coragem de dizer que o rei está nu, que tenham a ousadia de mostrar que muitas das ideias celebradas como progressistas são, na verdade, regressivas, que tenham a sabedoria de distinguir entre a verdadeira ciência e o cientificismo dogmático. Esta é a missão que lhes proponho. Não é uma missão fácil. Exigirá sacrifícios, exigirá estudo árduo, exigirá coragem intelectual, mas é uma missão necessária, é uma missão urgente, é uma missão nobre. Sejam os novos Sócrates de que o mundo precisa, sejam os defensores da verdade numa época de mentiras, sejam os guardiões da sabedoria numa era de ignorância, sejam a luz nas trevas do pensamento contemporâneo. A história os espera, a humanidade conta com vocês. Não os decepcionem.